Opa, bom? E aí, como que vocês estão? Oi, oi! Tudo bem? Hoje, como prometido, né? A gente veio fazer o vídeo do nosso testemunho. Espero que esse testemunho chegue a vocês como uma palavra liberada sobre a vida de vocês, de quem passa pela mesma situação do que a gente vai contar, ou alguém que ainda não tem esperança, alguém que ainda não conseguiu ter filhos ainda, né? Quando eu falei pra Jaque pra gente fazer o vídeo, o meu objetivo sempre foi esse, né? Contar o nosso testemunho, porque eu acredito muito, igual tenho falado esses dias, que eu acredito muito sobre a liberação da palavra que a gente fala lá na igreja. A partir do momento que você conta um testemunho, você está liberando palavras sobre aquele assunto para pessoas. Então, liberando bênçãos, né? Digamos assim. E também para edificar a fé, né? Sim. Então, se alguém, de repente, está com qualquer outra impossibilidade, né? Com qualquer outra dificuldade que acha realmente que é impossível, seria para edificar a sua fé e realmente reforçar que para Deus não há impossíveis. Nada é impossível, seja ter filhos, seja alguma doença séria de saúde, como um câncer, qualquer outra situação financeira, familiar, para Deus não há impossíveis. Então, que esse testemunho realmente alcance pessoas que estão desesperançosas, que de repente já até perderam a fé em uma determinada situação. Então, que isso realmente possa entrar nos corações, edificando e lembrando e reforçando o tamanho do nosso Deus. Sim, sim. Bom, vamos nos apresentar. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Jonatas. Muita gente me chama por Jô. Meus familiares me chamam por Jô, de Jonatas. A galera, os amigos em comum me chama de Joe e John. Tem esses dois. E eu tenho 38 anos. Pensou. Tenho 38 anos. Somos evangélicos da Igreja Apostólica Novidade de Vida, NDV, que fica aqui perto do Shopping SP Market, na estação Jurubatuba. Casado com a Jaqueline Rocha. Agora é sua vez, se apresenta. Tenho 34 anos. Sou casada com o Jonatas. Eu toco, ela dança. Se ela dança, eu danço. Somos casados há 7 anos, faremos no próximo mês. Sim. 7 anos de casados. Nos conhecemos na igreja. Isso. Namoramos por pouco menos de 2 anos. São 1 ano e meio. 1 ano e meio, já casamos. Tínhamos certeza do que queríamos. Isso. Né? Conquistamos o nosso apartamento. Sim. Que a gente morava. A gente tirou um período para poder morar no fundo da casa dos meus pais. Isso, mas era proposital para que a gente pudesse conquistar o nosso apartamento, né? Sim. Então, graças a Deus, conquistamos nosso apartamento. Moramos a 15 minutinhos da igreja. A gente gastava 45 minutos para poder ir para a igreja. Hoje a gente gasta uns 15 minutinhos, mais ou menos. E aí, nesse período todo de casamento, conquista de apartamento, carro e que não sei o quê, todo esse tempo a gente sempre... eu acho que a nossa fé aumentou e a gente começou a compartilhar mais sobre a parte de acreditar, deixar as coisas na mão de Deus, né? E começar a viver o que Deus queria que a gente vivesse. Eu acho que depois do que a gente casou, a gente começou a praticar isso muito. Então, no meio da pandemia, como o vídeo a gente vai falar sobre milagres, né? Então, no meio da pandemia, a gente comprou o nosso apartamento, só que na evolução de obra a gente chegou a pagar um preço absurdo na evolução de obra, sendo que a gente tinha se programado para menos da metade do que a gente estava pagando. Então, a gente começou a orar, a buscar e entregar na mão de Deus, pedindo soluções, pedindo para que eles dessem o melhor caminho para a gente.
E recursos também. Recursos, e aí a gente conseguiu passar dessa fase, graças a Deus. Então, pelo que a gente financeiramente vivemos um milagre ali, né? E aí também oramos pela mudança por aumento de salário, cargo dentro da empresa, para que a gente pudesse prosperar mais, para que a gente pudesse entrar dentro do apartamento e tudo. E aí as coisas aconteceram. Então a gente tem vivido muitos milagres, né? E dessa vez a gente viveu, não é o maior milagre, mas assim, acho que foi o mais impactante, né, pra gente. Que foi... Se for ver em termos de impossibilidades humanas, foi sim o maior milagre da nossa vida. Porque acredito, né, que a vida só quem dá realmente é Deus, né? Você pode ter dinheiro, você pode ter recursos, você não compra uma vida, você não compra um filho, você não compra uma gestação, por exemplo, né? Então, às vezes, o cenário é todo favorável, mas se não for a vontade de Deus, nada acontece. Então, eu caracterizo sim como o maior milagre das nossas vidas. Nós recebemos palavras de filhos e de gerar, de gestar há 2 anos, né? Vemos recebendo milagres e era um tempo onde a gente ainda nem estava querendo naquele momento, não queríamos necessariamente ter filhos, ainda estávamos naquela de curtir só o casamento, só a vida a dois, né? E viajar, a gente sempre amou viajar muito. Mas fomos recebendo as palavras e falávamos amém, Senhor, quando for o teu tempo, quando for a hora. Primeiro isso vai surgir no nosso coração, inclusive, porque a gente ainda não tinha esse despertar, né? E de fato, conforme esse tempo foi passando, foi surgindo no nosso coração essa vontade, sim. Né? Aleatoriamente a gente começava a falar de filhos, a gente começava a falar de crianças, e foi surgindo cada vez mais a vontade, até que nós determinamos realmente que os dois queriam, que era o tempo para nossa família, que era o tempo para nossa casa, e que a gente realmente já estaria prontos. Acho que a gente nunca vai estar pronto o suficiente, né? Mas que já estaríamos prontos para aquela essa fase. Nova etapa, né? De ser pais, de ter filhos, enfim, né? E aí é onde começa, de fato, o nosso testemunho e a nossa história. Mudei de emprego, então isso também deu uma atrasada, entre aspas, né? Nesse ok, nesse sinal verde, digamos assim, para realmente começar a tentar ter filhos. Então foi algo inesperado, que realmente quando aconteceu a gente teve que dar uma pausa, né? Mas nós temos certeza que tudo cooperou realmente para onde estamos, para chegarmos aonde a gente chegou. Isso. Né? Nesse período que a gente começou a receber palavras, então começou a despertar a vontade, e aí a gente começou a orar para Deus que tipo, ó Deus, que seja feita a tua vontade. E aí a gente, eu acho que, bom, pelo menos para mim, quando o Léo nasceu, eu acho que tipo a vontade de ter um filho aflorou. O Léo é o nosso sobrinho. Aquele que vocês veem nos vídeos direto. Se você não viu, sobrinho. Vai nos outros vídeos e vê que tem um Léozinho lá. Só que eu acho que é pelo fato também de acompanharmos tão de perto. Sim. Né? Muito de perto mesmo, assim, desde o nascimento dele, realmente, estar ali sempre presente, todas as semanas, acompanhar essa evolução, esse crescimento, os choros, até nas madrugadas, porque já dormimos, ele já dormiu aqui, nós já dormimos lá, enfim, e acompanhar muito de perto. Né? E hoje ele tem 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e pouquinho. E aí, a partir do momento que ele nasceu, eu acho que em mim, né, pelo que eu percebo, em mim floresceu mais essa vontade de ter o filho, né? De ter o nosso. E aí foi quando a gente começou a buscar mais, a orar mais, falar que a gente estava pronto, que a gente queria.
E aí a gente começou o processo, né? Que foi a Jaque parar de tomar o remédio. Aí depois parou de tomar remédio. Aí depois de um período começamos de fato Parar de se prevenir. Isso, né? parar de Não se é só o prevenir. remédio, todas as prevenções. E aí foi quando ela foi fazer um exame. E aí, nesse exame, com ela tava tudo ok, né? Que era um exame de rotina, que ela faz todo ano. Fala aí. Os exames ginecológicos que toda mulher faz, tem que fazer, viu, mulheres? Muito importante. Nós não podemos negligenciar, por mais que nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo faz, a nossa responsabilidade também, a gente sempre teve isso, né? De que, inclusive a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu somente crer que Deus é quem cuida do meu corpo, que Deus é quem cuida da minha saúde, mas eu também não fazer nada para cuidar, né? Então, em todo o processo, inclusive, nós sempre assumimos essa responsabilidade mesmo, sabendo que a minha parte eu estou fazendo e vou continuar fazendo, é da minha responsabilidade. E aí o que não couber a mim, Deus vai fazer, né? O que as minhas mãos não conseguirem alcançar, as minhas mãos não conseguirem mudar, aí é com Deus. Mas aquilo que eu posso, eu tenho que fazer. Né? Tem que fazer. Bom, então em fevereiro deste ano eu fiz os meus exames ginecológicos de praxe, de padrão, e avisei o meu ginecologista que eu estava realmente querendo engravidar, né? O processo normal para uma gravidez natural, os médicos falam que pode demorar cerca de 1 ano para depois começar a investigar qualquer demora, qualquer atraso, qualquer impedimento, né? Os meus exames estavam todos ok, só precisaria ajustar algumas questões de vitamina, ferro, vitamina D, essas coisas normais que acontecem com todo mundo. Com todo mundo, né? Mas ele, inclusive, comentou, olha, como você já quer ter, e a sua idade também, infelizmente, não é tão novinha assim, né? Caso você queira, a gente já pode pedir um espermograma pro seu marido só para constatar se tá tudo bem, se tá tudo certo. E a gente não ficar ali 1 ano parado esperando e de repente for algum problema que vai ter que cuidar. O que você acha? Falei, concordo plenamente, com certeza. Mandei o pedido para ele riu. Homens não querendo fazer espermograma, mas como mulheres sábias, temos que insistir, né? E aí, ok, aí ele foi, fez o espermograma, e aí que começou de fato o auê todo. Aonde constatou que, só para base de informação também, né? O esperado pela medicina, pelos médicos, é uma produção de 39 milhões de espermatozoides. Daí para cima. A produção do Jô estava em 1,8 milhões. Ou seja, 1.800.000. Praticamente assim, nada. E, além disso, 100% desses espermatozoides estavam imóveis. Aí, ok. Então, o que acontece? A partir dessa notícia, então, eu comecei a me sentir muito cobrado. Por quê? Era algo que a gente queria, né? Então, algumas coisas que eu vou falar que nem ela sabe. Mas era algo que a gente queria, né? Eu queria proporcionar isso para ela, proporcionar um filho. Mas aí o problema estava comigo. Então aí, a partir desse momento, eu comecei a me cobrar muito, né? Então, eu me cobrava, eu ficava com uns pensamentos de tipo, pô, o erro tá em você, você que tá com problema, você que é o problema. E isso mexeu muito comigo, meu psicológico, né? Mas, em paralelo, eu peguei e falei assim, bom, eu preciso me cuidar, né? Então, já que o problema sou eu preciso me cuidar. E aí, para eu poder me cuidar, eu comecei, primeiro, indo para academia, para poder emagrecer,
Porque eu comecei a pensar, eu falei assim, pô, se o bebê nascer, se a gente tiver um filho, eu preciso estar apto para poder curtir esse momento, né? Tipo, ter mais disposição. E aí eu comecei indo para academia, né? Depois dessa notícia, tem até o primeiro vídeo que eu gravei na academia, que ele tá bem deprê, que eu gravei algumas coisas falando na bicicleta, e foi quando eu comecei de fato a fazer os vídeos aqui no canal. Então eu comecei a gravar os vídeos na academia para poder me motivar para ir para academia e para poder sair um pouquinho dessa culpa de tipo, o problema é você que é o problema de tudo. A partir daí, como tinha sido essa solicitação de exame pelo meu ginecologista, o ginecologista falou, bom, realmente, com esse exame, do jeito que está, do jeito que as coisas estão, é impossível vocês terem filhos. Impossível. Realmente não tenho muito o que fazer, preciso que ele vá procurar um urologista, que é o médico especialista para o homem, né? Uhum. Aí, ok, corremos, marcamos o urologista logo no mês seguinte, né, em março. Ele fez a primeira consulta com o urologista. Então, fez toda uma série de exames, bateria de exames e, além do espermograma, diagnosticou também que a testosterona dele estava muito baixa. Muito baixa mesmo. Isso, a testosterona, ela também ela é responsável pela produção de espermatozoides. Então, para quem tem esses sintomas, você não tem disposição para nada, você não tem energia, você não tem motivação para nada. Se você quer ficar só em casa, deitado, ou não quer fazer nada, quer ficar de boa, conselho, faz o exame e dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha na testosterona, como que ela tá. Até depois desses período, né, todo, eu passei na nutricionista e ela comentou que tinha um cliente dela que ele achava que ele estava bem, só que a testosterona dele estava baixa. Quando ele fez a reposição, né, tomou medicamento e tal, ele falou para ela, nossa, eu não vivia, porque ele achava que ele estava bem, mas a testosterona dele estava baixa e quando ele repôs, ele viu que era outra coisa, porque você sente muita disposição, você digamos assim, alguém chamou para fazer alguma coisa e você, opa, vamos andar um quilômetro aqui, vamos ali num lugar onde você acha que é longe, e aí você vai andando e não percebe, é esse tipo de coisa que acontece, a vida é outra, tá? Com a testosterona alta. Então, com a testosterona baixa, eu não tinha motivação para nada, ficava em casa, não queria sair. E aí, consequentemente também, em paralelo, né, eu não tinha uma produção efetiva de espermatozoides. Foi quando acusou no exame. Foi quando acusou no exame. Aí o médico passou, além de vários outros exames, né, uma junção de fatores. O médico falou, olha, realmente agora a gente precisa começar a investigar exatamente qual é o motivo real, porque pode ser alguma questão genética, pode ser varicocele, que daí vai precisar de cirurgia, pode ser alguma questão genética. Existem vários fatores que podem realmente trazer esses resultados, mas a gente precisa começar a investigar. Começou aí o estudo, porém ele falou, olha, pra gente ganhar tempo, vamos começar com uma pequena medicação aqui, um remédio específico para melhorar a testosterona e, por consequência, verificar se vai aumentar essa produção de espermatozoides. Uma informação muito importante. O espermatozoide no homem, ele demora 3 meses para gerar uma nova produção, né? Então, todos os espermatozoides que foram gerados hoje, eles vão ficar por 3 meses e aí depois se renova e geram-se novos. Então, precisaria esperar meses e meses, né, de acordo com os estudos, para realmente entender se estava avançando, se estava evoluindo, se
o tratamento X ou o tratamento Y daria algum resultado, né? Mas o pontapé inicial foi essa medicação e que, de fato, ajudou bastante na testosterona. Sim, né? Subiu realmente de uma forma muito positiva. O próprio médico comentou com ele que até se surpreendeu, porque rapidamente subiu mesmo a testosterona dele, e isso já foi muito bom, já foi excelente. Porém, não tinha como avaliar essa parte dos espermatozoides ainda, uma vez que precisaria esperar ainda por pelo menos 3 meses após o uso da medicação. Então, pelo menos 3 meses para repetir. E aí se passou mês 4, repetiu-se os exames. Mês 5, repetiu-se os exames, nada mudava. Ele nunca chegou a ultrapassar 3 milhões de espermatozoides. Nunca chegou. Lembrando que o mínimo esperado são 39 milhões. Então ainda era muito ruim o cenário. Até que o próprio urologista falou, olha, realmente eu não tenho muito o que fazer mais, uma vez que a gente teria que pesquisar alguma questão mais a fundo, mais de genética, de fertilidade mesmo, então eu vou encaminhá-los para um especialista em fertilização. Então nós fomos agora então para um especialista, um andrologista, especialista em fertilidade, onde ele realmente pesquisa um pouco mais a fundo e vai até na parte genética, e esses médicos que de repente te indicam para uma FIV, para uma ICSI, né, que são as reproduções humanas assistidas mesmo, tá? Até que no mês 5, de fato, a gente chegou em um andrologista que nós gostamos muito, que foi... A gente já tinha passado por outro, não gostamos da condução, não gostamos... A gente chegou lá para falar com ele, e aí ele simplesmente falou, não deu esperança, mas também não dava solução. Não dava solução. Tipo, ficava sempre um ponto incógnita, de interrogação. Um pontinho. A gente perguntou, meio. Tá, mas... porque aí, no caso, se para que melhorasse, uma das coisas seria a cirurgia da varicocele, né? Então, no exame de ultrassom, acusou que eu não tinha varicocele. Ela é responsável por levar nutrientes para a produção de espermatozoide. Então, se eu tivesse varicocele, então eu precisava operar, certo? Se eu não tivesse, ok. No ultrassom acusou que eu não tinha. Aí, beleza. Aí mostrei os exames para ele. Aí ele pegou e falou assim, não, eu preciso validar isso daí. Fazer o exame de toque físico. Aí, quando chegou lá, fez o exame e aí ele falou, não, você tem varicocele. Beleza, então se no toque físico eu tenho varicocele, beleza. Aí a gente, tá, mas para fazer, como que faz para poder fazer a cirurgia? Aí ele falava, eu acho que eu não aconselho fazer agora. Tem que aguardar. Tem que aguardar. Tá, mas... Mas aguardar por quê? Por quê? E tem que fazer o que agora? Tem que aguardar. Tipo, aguardar o quê? Não dava Ele solução, não falava. Aí a gente fala, tá, mas não seria... nos instruía. Não seria melhor fazer a cirurgia para poder já adiantar alguma coisa? Porque se precisa fazer a cirurgia, já fez, né? Aí ele falava assim... eu acho que não é necessário já pensar em fazer a cirurgia. Um ponto. A varicocele, ela leva... ela tira os nutrientes, né? Então, tipo... Ela não leva o nutriente necessário. Se eu tenho um problema ali, eu tenho que resolver esse problema. Aí... Mas não é melhor fazer a cirurgia? Acho que é melhor esperar e que... Mano... Então, tipo assim, a gente ficou muito no 0 a 0 com ele. Não gostamos e fomos atrás de outro. Porém, a maioria desses médicos que são mais de confiança e tudo mais, são todos particulares.
né? E aí nós estávamos tentando ao máximo não gastar Fazer pelo rios convênio, de né? dinheiro, enfim, né? Que a gente até estaria disposto depois para os tratamentos, né? Investir sim dinheiro e fazer o que precisássemos, mas para essas primeiras consultas nós estávamos tentando economizar ao máximo, assim. E aí foi aonde nós chegamos em um doutor que ele é realmente super renomeado, ele é mestre, né? Um super doutor mesmo, que atendia no particular, porém, ele tem um atendimento particular, mas além da clínica, no Hospital São Paulo. Então, no Hospital São Paulo, ele faz consulta particular, mas de uma forma mais barata, digamos assim, né, do que no consultório mesmo dele. Nesse período, antes dessa consulta, né, esse período todo, só lembrando, a gente orava, a gente buscava, a gente entregava tudo na mão de Deus, a gente orava para que acontecesse um milagre, né? Então, todas as vezes que a gente orava, toda quinta eu comento com a maioria das pessoas, a gente na maioria das quintas-feiras a gente faz a nossa adoração aqui em casa. E aí a gente apresenta, né, as nossas vontades, nossos desejos, e a gente entrega tudo na mão de Deus. E nesses momentos a gente também apresentava esse desejo, né? E aí tudo que a gente recebia de palavra dos médicos que podia ser um problema, um empecilho, aí a gente apresentava nas mãos de Deus. Deus, o médico disse que foi isso e isso, mas nós cremos em Ti, nós cremos que Tu és poderoso para milagres e tudo. Então a gente sempre apresentou isso para Deus, a gente sempre trouxe as informações para Deus do que a gente estava vivendo, né? Por mais que ele conheça a gente saiba o que a gente está pensando e tudo, mas a gente precisa falar com ele, né? A gente precisa ter essa comunicação com Deus, porque Deus é o nosso amigo, então a gente tem que trocar ideia com o nosso amigo todo dia, né? Então é o amigo fiel, o amigo que está sempre conosco, que não desampara, então a gente tem que conversar com esse amigo, então a gente trazia tudo. O médico falou que era varicocele. Deus, o médico falou que era varicocele, mas eu não quero fazer a cirurgia e tal, que não sei o quê. Então, a gente sempre apresentou tudo para Deus. E a Bíblia diz, pedi. Então, não é só uma vez. Pedi, batei, buscai. A Bíblia sempre nos ensina e nos orienta a realmente clamarmos, né? E apresentar mesmo a Deus, não só uma, 2, 3, 4, quantas vezes forem preciso. Lembrando também, claro, que a gente sempre falava, Deus, que prevaleça a Tua vontade, né? Mas, como nós tínhamos palavras desde o início, a gente já conhecia a vontade do Senhor. A gente sabia que não era coisa da nossa cabeça. Sim. A gente tinha essa certeza que Deus tinha promessas de filhos para nós. Então, enquanto a promessa não se cumprisse, nós iríamos atrás dela. Né? A gente tinha essa determinação. Diferente de algo quando a gente não tem tanta certeza. A gente fica, Senhor, o que eu faço? Para onde eu devo ir? Senhor, me mostra o caminho. Então, a gente já tinha palavras que inclusive vieram ao longo desses anos para fortalecer a nossa fé e não deixar a gente duvidar. E não deixar com que a gente pensasse, talvez Deus não quer que eu tenha filhos. Talvez não é a vontade do Senhor, porque... quantas pessoas, quantos casais não têm filhos? Mas a gente tinha certeza que o Senhor tinha isso para nós, para nossa casa, para nossa família. Ele já tinha falado pra gente. Então, e, Deus não volta atrás na palavra, né? Isso. Então, por conta disso, a gente orava especificamente para que aquilo se cumprisse, para que aquilo realmente acontecesse, que viesse no tempo do Senhor, mas que viesse, né? Que acontecesse mesmo. Nós fomos, então, nessa consulta no Hospital São Paulo, e aí o médico, como foi a primeira consulta com este médico especificamente, ele inclusive passou vários exames novamente e pediu inclusive exames de genética, né? Que foi a primeira vez que algum médico pediu exames de genética e inclusive ele até comentou que não adiantaria repetirmos o espermograma, por exemplo, né, antes de agosto, porque em agosto é que dariam os 3 meses
desde que ele começou a tomar Tomar a medicação. Março foi o primeiro espermograma. Isso, foi o primeiro espermograma. Só que eu comecei a tomar a medicação aí sim, em abril. Em abril. Então, beleza. Então, os exames que eu tinha feito, todos que eu tinha feito, eram meses subsequentes. Então, ainda eram referentes a um período que eu ainda não tinha mudado a minha rotina. Aí nessa mesma consulta, ele falou, inclusive, de várias formas de tratamento, né? Se for isso, a gente trata assim, se for isso, a gente trata assado, mas em último caso, vocês fazem uma FIV, em último caso, você faz uma ICSI, e aí explicou todo o processo de uma FIV, todo o processo de uma ICSI, né? Que é algo que ele faz recorrente, todos os dias ali ele faz, e aí ele comentou que de todas as formas, nós não éramos estéreis, né? O Jô tinha, por mais que era muito pouco mesmo, mas ele tinha uma produção, então uma FIV funcionaria. Então que a gente não precisaria pensar em, meu Deus, eu nunca vou ser mãe ou eu nunca vou ser pai. Não, mesmo que fosse através de uma FIV, seria. Mas, assim, esse não era um desejo do nosso coração, né? Por mais que a gente estaria até dispostos a fazer, e nós acreditamos muito que são ferramentas muito, muito importantes para quem realmente precisa. São tratamentos, assim, que, de fato, têm ajudado muitas famílias, né, a se formarem. E eu tenho certeza que toda a medicina também é algo que vem dos céus, é algo que vem de Deus, porque a sabedoria quem dá é Deus, né? Todos os recursos, enfim. E nós até estaríamos dispostos, mas ao mesmo tempo nós tínhamos esse sentimento de que o Senhor faria, né? De que Ele faria, ainda que fosse usando a medicina, mas que viria. Sim. Né? E aí, ok, a gente saiu de lá para marcar novos exames, sabendo que teria que esperar pelo menos ali 1 mês e meio para chegar em agosto. Era o começo do mês 6 que a gente estava, então até agosto praticamente 2 meses para repetir, mas em paralelo a gente já iria começar os exames genéticos, que eram os que mais demoravam, inclusive ele comentou que são exames que demoram para sair resultado, enfim, né? Naquele dia eu fiquei mais em paz, porque eu falei assim, bom, se são 4 meses para ter resultado do se tá ok ou não, então ainda falta 1 mês. Aí aquele momento que eu fiz essa conta, o Espírito Santo, tipo assim, acalmou meu coração, sabe? Acho que ele mandou fazer essa conta justamente para acalmar o meu coração. E aí eu acalmei meu coração. Aí eu falei assim, se então o exame do mês que vem, de agosto, que vai... Não, era final de julho, não, né? Não era mês que vem. A gente estava ali na consulta no mês 6. Isso, então tipo... Ia fazer só em agosto o novo exame. Isso, um novo exame. Aí eu falei, então se esse exame que vai definir como que estão as coisas, e eu já mudei a minha atividade, já estou fazendo o que tem que ser feito, então eu vou esperar, não vou me preocupar esse mês, eu vou esperar o próximo exame. Porque nesse período estava me cobrando muito. Então, aí eu falei assim, depois que eu fiz essa conta, aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, já pensou se ele tá falando esse monte de coisa? E eu creio que foi o Espírito Santo também, que a gente trocou ideia ali. Pensou se ele tá falando esse monte de coisa e a Jaque tá grávida? Já pensou? Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, caramba, você já pensou? Porque se eu comecei a tomar um remédio lá atrás e o remédio, tipo, aumentou a texto, então, e algumas coisas melhoraram, então eu acho que, tipo, eu não preciso me preocupar. Aí, beleza. E aí, quando nós saímos da consulta, o Jô virou pra mim e falou assim, você já pensou se esse médico tá errado? Assim, né? Nessa forma de dizer, já pensou se tudo que ele falou estiver caído por terra porque Deus já ter feito, se você já estiver grávida?
E nisso, eu estava com todos os sintomas de uma TPM. Na minha cabeça, eu estava de TPM, né? Mas para ele, já era um sinal. E para mim, incrédula que eu estava, era TPM. E aí ele falou assim, já pensou se você já tá grávida? Aí eu dei risada, mas eu falei, então vamos passar na farmácia. E aí a gente saiu, passamos na farmácia, que tinha uma farmácia bem de frente. Você ia comprar outro remédio. Eu acho que ela ia comprar um remédio pra dor de cabeça. Foi... Eu tava com muitos sintomas de TPM. Isso. Então eu tava com muita dor de cabeça, cabeça explodindo, dor nas costas. Aí a gente foi pra comprar um remédio. Aí chegou lá, aí eu falei, vamos comprar um exame? Aí ela pegou e falou assim, vamos. Aí a gente comprou. Aí beleza, viemos pra casa, porque era um pouco distante assim de casa, né, o hospital. Aí viemos pra casa, cheguei, ainda fui ficar no sofá, porque tava com sintomas de TPM, né. Aí beleza, aí depois à noite, falei, vou fazer esse teste, né, vou fazer por desencargo. Eu vou deixar um trecho do vídeo aí pra vocês. E aí que veio a surpresa. O positivo já veio imediatamente, na hora. Fiquei passado, chocado, que eu realmente não esperava. Nós engravidamos, de fato, em maio. Um mês apenas, um mês depois de começar a medicação. Então, nós temos essa certeza absoluta e queremos também contar, né, de que foi Deus, realmente, não foi nenhuma medicação, não foi nenhum medicamento, não foi nem essa questão da dieta, por mais que sim, uma vida saudável importa demais, uma vida saudável vai trazer benefícios a longo prazo, principalmente para brincar com uma criança, né, que realmente demanda muita energia, muito pique. Mas para que todos saibam, para que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez isso. Né? Sim. O último espermograma que ele fez foi no mês 5. E eu já estava grávida. E o espermograma foi... O espermograma do mês 5 deu que ele tinha 36% imóveis, de 3 milhões apenas. 36% imóveis. 2% apenas de morfologia, quando o esperado são 4%. E uma motilidade de 44%. Então, o cenário não era nada favorável. Nada vezes nada vezes nada desse último exame. E foi exatamente no mês que nós engravidamos. Porque o esperado, o mínimo para poder engravidar, são 15 milhões. E com uma morfologia de 4%. O que é a morfologia? É a formação completa do espermatozoide, né? É a cabeça, o corpinho e a cauda. Então, resumindo, nós começamos tudo em fevereiro, com os meus exames. Começamos o processo dele em março. Começamos a medicação em abril. E em maio nós engravidamos. Então, para que realmente todos saibam que Deus é bom, que Deus é fiel e que Ele não trabalha do nosso jeito. Não mesmo. Na nossa cabeça, a gente iria passar realmente por um processo muito mais longo. Não foi um processo fácil, foi um processo onde essas notícias vinham chegando e a gente chorava muito. Por mais que a gente tinha as palavras, por mais que a gente tinha as promessas, o nosso coração ficava extremamente triste. Chorávamos e chorávamos e chorávamos, mas nós sempre chorávamos aos pés do Senhor. Sempre. A gente corria para os pés da cruz, né? E foi um processo doloroso, mas que realmente aumentou a nossa confiança em Deus, aumentou a nossa fé e aumentou essa certeza de que Ele faz do jeito dele, da forma dele, não é como a gente espera, não é como a gente acha, mas que basta a gente confiar, né? A nossa fé, ela move montanhas, a nossa fé é que faz realmente o favor do Senhor nos encontrar. Então,
Se você está desesperançoso, se você está entristecido por notícias ruins que têm vindo, não se entregue a essa tristeza, não se entregue aos diagnósticos ruins. Mantenha-se de pé. Mantenha-se de pé. Corra para Jesus, mantenha-se de pé. É uma prática da fé, né? Você entregar isso para Deus e viver o seu dia ali normal. E Deus, tá nas suas mãos, tá nas suas mãos, tá nas suas mãos. Porque não adianta você falar assim, Deus, tá nas suas mãos. E aí você pega e começa a tomar atitudes por você mesmo. Você não entregou nas mãos de Deus. Então, mantenha-se de pé, pratique a fé, tenha certeza do que Deus vai fazer. Tipo assim, será? Não. Deus, se Ele falou que Ele tem um milagre, se Ele tem uma promessa para você, Ele vai fazer. Então não é, será se vai fazer, se não vai, tá demorando. Não tá demorando, é o tempo dele. Você tem que ter paciência, você tem que ter a sua fé firmada nele, para que Ele possa fazer tudo. É isso que Ele quer que você confie nele. Né? Então mantenha-se de pé, não se entregue ao que as palavras negativas que vão vir. Em todo momento que a gente orava, a gente declarava que as palavras negativas elas não tinham poder sobre a nossa vida, sobre o que estava sendo feito. A gente cria muito que aquilo ia acontecer. Então, são coisas que a gente precisa praticar em um período de como que eu vou falar? Num período de experiência, digamos assim. Mas algo que eu já comentei com a Jaque é que, assim, a gente pedia, eu praticamente, né? Pelo menos, eu pedia para viver os milagres de Deus. Então, eu sempre tive ciência disso, que, tipo assim, eu quero viver um milagre, eu quero viver um milagre. E aí, Deus abençoou a gente com esse milagre, né? Mas Deus pede, Deus dá o que a gente pede, claro que se for da vontade dele. Né? Então, se você quer viver milagres, peça para viver milagres. Se você quer um milagre específico, peça para Deus aquele milagre. E aí, se você tem palavras sobre aquele milagre, ele vai acontecer. Se você não tem palavras, pergunta para Deus se é ou não é. Mas na questão nossa aqui de engravidar, a gente tinha palavra que isso ia acontecer e a gente praticou a nossa fé. Em João 15:7, fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então, o início desse versículo diz tudo: se vocês permanecerem em mim. Então, o nosso foco, os nossos objetivos têm que ser, acima de tudo, estar nele, na vontade dele. E aí a Bíblia também complementa e diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. Não acrescenta dores, ao contrário, traz muita alegria. Sim, e é o que nós estamos vivendo hoje, querendo compartilhar com vocês, para encorajar a fé, para testemunhar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas para que também alcance muitos corações que precisam realmente de uma motivação, talvez, para crer, né? Então, que a gente seja essa referência e que vocês realmente possam também viver todos os milagres que vocês precisam de acordo com a vontade do Pai. Sim, com certeza. É isso. É isso. Estamos muito felizes. Deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Comenta bastante. Compartilha, porque um dos objetivos também do vídeo não é só contar o nosso testemunho, é liberar a palavra, não né? É sobre nós. Não é sobre nós, né? É sobre o que Deus tem feito na nossa vida, os milagres que Deus faz. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que essa palavra também chegue a eles, né? Com a palavra de esperança, com a palavra de fé. Muito obrigado. Vou deixar o vídeo aqui do dia que ela descobriu que estava grávida para vocês acompanhar, beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Até mais.
Ele comprou outro pra ver, que verdade. Hã? Tem duas faixas, não tem? Tem. Não, não tô acreditando.